Olá, queridos, graça e paz. Deus nos abençoe nesse tempo chamado hoje. Eu sou o pastor Almir Peregrino, sou pastor ali na Igreja Batista Coronel Leôncio. Quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida e para a minha vida, para a gente estar ali aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. O texto que nós vamos falar hoje é Mateus capítulo 6, a partir do verso 16 a 18. A minha pergunta é, e o tema que a gente pode utilizar, jejuar é para os dias de hoje? Vamos lá, vou repetir. Jejuar é para os dias de hoje? Mateus capítulo 6, verso 16, começa dizendo assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque desfigura o rosto para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está no oculto. E teu Pai que vê o que está no oculto te recompensará. Aqui está a palavra de Deus, falando de uma prática em que tem sido pouco usado, tem caído no desuso, Nós não temos muito apreço a essa palavra. E aí a gente pode ver algumas questões que envolvem essa palavra no decorrer da história como igreja, como filho de Deus e como pessoa, Quando eu entro nas Escrituras, eu lembro que Moisés jejuou 40 dias antes de receber a lei que o próprio Deus colocou nas mãos dele. Quando eu vou um pouquinho mais a fundo da palavra sagrada, eu vejo que os profetas, os patriarcas, os reis, o povo, os apóstolos, a igreja primitiva e o próprio Jesus, Lembra lá naquele momento de Mateus capítulo 4, verso de 1 a 4, que Jesus foi arrebatado ali para o deserto, e ali ele começou a jejuar, e 40 dias e 40 noites foi tentado ali, e até o próprio Satanás disse: olha, tá aí a pedra, transforma em pão e coma, Então, assim, a gente vê que essa palavra chamada jejum, ela está um pouco em desuso no meio do povo de Deus. E, meus irmãos, eu, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, eu te chamo a proclamar um jejum no nosso tempo, na sua particularidade. E aí a gente vai discorrer aqui para falar um pouco sobre o que é jejum e os desvios que tem do jejum, E como deve ser, na verdade, o jejum. Mas a pergunta é, e aí é o tema também da nossa ministração muito breve: jejuar é para os dias de hoje? Então, assim, certa vez alguém se aproxima de Jesus e pergunta: por que os discípulos de João jejuam e os fariseus jejuam, e os fariseus jejuam muitas das vezes? E os discípulos de Jesus não jejuavam. Aí ele pergunta lá, aquela pessoa pergunta: e os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu com muita clareza ali para aquele rapaz ou aquela pessoa que o perguntou, dizendo o seguinte: porque o noivo está presente com ele, ou com eles. O noivo está presente e é festa. Então ninguém jejua, Ninguém pode jejuar porque há uma festa, uma grande festa aqui junto com o noivo. Mas quando o noivo for tirado, e Jesus estava projetando para um futuro que na verdade era do próprio Messias, o próprio Cristo, que seria tirado à força aqui, mas tudo com permissão do próprio Deus, que foi morto, e ressuscitou ao terceiro dia aí. Ele diz: quando o noivo for tirado, vocês devem jejuar. Quando Jesus subiu aos céus, pressupõe que todos nós deveríamos ou devemos jejuar a partir de agora. Mas se eu fizer uma pergunta a você: qual o dia que você tem jejuado? Para que você tem jejuado? Ou por quem você tem jejuado? Mas a gente precisa entender primeiro o que é o jejum. Jejuar, segundo a Bíblia, é se abster parcialmente ou totalmente de algo bom, que é a comida, por algo melhor, que é a comunhão com Deus. Você se abstém de alimentar o corpo, para alimentar a sua alma. Por isso alguns chamam de o jejum de fome de Deus. Então eu paro
para alimentar, na verdade, o meu espiritual. Eu abstenho do alimento, né, que é algo bom, para algo melhor. Mas o que não é o jejum? A gente precisa primeiro entender quais são os desvios que algumas pessoas começam a entender aí, achando que é o jejum, que o jejum parte daí. E aí a primeira coisa que eu queria te trazer à memória é que o jejum não é sacrifício. Tem gente que passa, Jesus jejuou 40 dias, eu vou jejuar 60 dias, 50 dias. O jejum não é sacrifício. Você fica sem comer até passar mal ou desnutrido. Isso não é do agrado do Senhor. Deus não quer isso. A segunda coisa que você precisa entender, que há os desvios aí, que as pessoas começam a achar que é coerente, é que o jejum não é penitência. Então eu vou machucar o meu corpo, eu vou me sacrificar, me penitenciar, né? Vou marcar em prol do Senhor, em prol da busca do Senhor, para me aproximar do Senhor. Isso não é jejum. Isso, na verdade, é sacrifício de tolo, né? Deus não se agrada disso aí. Então, você deve se abster dessa questão aí. Terceira coisa que eu posso te trazer à memória, que não é o jejum, é quando você começa a utilizar para dieta, né? Ou alguns outros, aí utilizam o nome dieta, regime, para emagrecer. Eu vou jejuar porque eu quero emagrecer. Isso também não é jejum. Jejum, segundo a Bíblia Sagrada, não é. Pode ser qualquer outra coisa, menos jejum. O objetivo não pode ser esse. O jejum não pode ser um motivo tão pequeno. Não é isso. Quarto, o jejum não pode ser para propaganda espiritual. Tem irmãos, queridos, que jejuam para quê? Para se propagar. Olha, pastor, olha, irmão, eu passei 3 dias de jejum aí, eu estou mais preparado para fazer isso, para fazer aquilo. Tem gente que é uma figura, né? Sabe, eu estou mais assim, eu fiz uma corrente de jejum, eu fiz aquilo outro, sabe, aquilo. Então você precisa me dar mais crédito porque eu tenho mais espiritualidade do que você. O jejum não é exatamente isso, né? E aí a gente bate no peito aí para dizer que eu sou melhor de forma espiritual. Isso não procede, isso é vaidade e a Bíblia abomina essa questão aí. O que é o jejum de fato? E será que o jejum é para os dias de hoje? É para os tempos contemporâneos? Até porque nós estamos vivendo um período tão doido, tão louco nas nossas vidas, que às vezes parece que nem paramos ou nem temos tempo para jejuar. Mas o que é o jejum? Jejum, na verdade, é a humilhação da alma. Pastor, o que é isso? Humilhação da alma? Abre aí sua Bíblia em Salmos 35, verso 13, que você vai entender. Olha o que diz a palavra lá, diz o seguinte: mas quanto a mim, quando estavam enfermos as minhas vestes, era o saco. Humilhava a minha alma com jejum, e a minha oração voltava para o meu cheio, né? A gente pode notar aqui que o salmista estava aflito, né? Não é afligir o povo, não é, apertar o povo, não é. O jejum, na verdade, né, é privar o corpo de algo bom para receber algo de melhor diante de Deus. Ou seja, na verdade, a humilhação da alma. Já viu algumas almas aí que não gostam de se humilhar? As almas que têm aí pouco prepotente, Então o jejum, a gente precisa entender e aprender aí que é a humilhação da alma. Então podemos constatar que o jejum é algo contemporâneo, é algo atual e deve fazer parte de nossas vidas, fazer parte da igreja. Pastor, líderes, irmãos, ovelhas, é tempo de jejuar, é tempo de participar de uma conclamação,
de se abster de muitas coisas. Eu, particularmente, gosto muito de um churrasco, né? Mas às vezes tem que fazer um jejum desse churrasco aí. Alguém faz um jejum que outros gostam de um açaí, não sei, ou de uma sobremesa, de um pudim. O fato é, ou do próprio arroz e o feijão, não sei. Precisa começar a entender essas coisas. Eu lembro também que o jejum é para o tempo de crise. A gente está vivendo um tempo de crise? Parece que a gente saiu da Terceira Guerra Mundial, né? Será que está no tempo de começar a fazer um jejum? Eu lembro que quando o rei Josafá, estava diante dos inimigos, e os inimigos cercaram ali Jerusalém, estava à espreita para acabar com a cidade de Jerusalém, ele levantou-se e disse, vamos conclamar o jejum. Então o jejum, na verdade, é para calamidade pública, o jejum é para socorro, o jejum, na verdade, é para se aproximar de Deus, do próprio Jesus. Para quê? Para que os nossos inimigos se afastem. E o que Josafá fez? Conclamou imediatamente um jejum para toda a nação. E o que aconteceu? Deus deu livramento a Josafá e o povo, né? Quer ver um outro exemplo? Eu lembro da rainha Esther, quando percebeu que estava tendo um conluio, né? Havia uma conspiração para matar todos os judeus. Quem lembra aí dessa história sabe muito bem, que o povo lá da época queria matar, fez uma espreita aí com o povo judeu. Ela convoca o quê? Convoca um jejum. Ela convoca um jejum. Mardoqueu dá lá a orientação, ela convoca o jejum para que todos os judeus façam isso em prol do livramento. Porque tinha alguém que queria colocar lá a família dela em uma forca. E, consequentemente, todos os judeus. Então, Deus deu livramento através do jejum. Lembra ainda, meus queridos irmãos, o jejum que é algo particular, que você precisa resolver na sua intimidade com Deus. Você tem um problema lá que está acontecendo, está doido aquele problema. Entre em um jejum particular com Deus. Não precisa você abrir a porta, sair falando para todo mundo, olha, eu estou de jejum hoje, eu estou fazendo jejum, olha meu semblante como está, olha meu rosto como está, como diz aqui. O livro de Mateus diz que não, você não deve ter essa prática. Você precisa fazer um jejum no particular com o seu Senhor. Agora a igreja primitiva, no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, verso de 1 a 3, olha o que diz. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simão, chamado Níger, e Lúcio, Chirineu, e Manaim, que fora criado em Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que coisa linda! Para escolher, na verdade, os seus missionários, os seus profetas, os seus líderes, eles fizeram o quê? Jejuaram. Para quê? Para que o Espírito Santo escolhesse aqueles homens para levar e conclamar a vontade de Deus. Nas suas atitudes, na sua casa. Você tem orado para falar dos seus problemas com Deus? Você tem trazido a sua família, ou a sua igreja, ou a sua vida a participar de um jejum na particularidade da sua casa? Ou você tem jejuado pela sua família? Em Atos capítulo 14, verso 23, Paulo está concluída a sua primeira viagem missionária e agora ele está promovendo a eleição dos anciãos e presbíteros. Quando você vê isso em Atos capítulo 14, verso 23, e olha o que ele diz. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor e quem havia crido, né? Logo, querido, o jejum é fome de Deus. O jejum é fome de Deus. E deve ser requisitado com um propósito. E qual é este propósito?
Quando eu leio Joel, capítulo 2, verso 12, aí diz ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. É o propósito que tem aí, né? Ou seja, voltar-se para Deus e converter-se a Deus. E ter prazer na oração e na leitura da palavra. Isso é o jejum. Jejum é para os jejuosos. Quantas pessoas você vê desanimada hoje? Quantas pessoas você vê afastadas do Evangelho? Talvez na sua casa tem pessoas que estão afastadas do Evangelho. Talvez na sua vizinhança tem gente longe do caminho do Senhor. Você precisa proclamar o Evangelho. Você precisa proclamar o jejum na sua vida, para que outras vidas venham a se converter a Cristo. Abrir mão das coisas que têm te impedido a caminhar na fé. Agora, por que devemos jejuar? E aí eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia em Marcos capítulo 9, verso 28, que diz: E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Sabe o que eu me lembro? Jesus estava com 3 discípulos, ou foram 2 discípulos, no Monte da Transfiguração, né? E de repente um pai chega ali com o coração contristado, estarrecido, e com um filho endemoniado. Só que o filho se jogava para um canto, se jogava para outro, era uma confusão. E aí ele chega diante de Jesus e fala assim: Jesus, eu trouxe o meu filho, para quê? Para que os seus discípulos o expulsassem o demônio que está no meu filho. Só que eles não conseguiram expulsar os demônios. E aí Jesus dá um brado, né? Um grito, um espremir, né? E isso, ó geração incrédula, até quando suportar isso? E aí ele expulsa ali o demônio, manda os demônios embora, né? Sai desse menino em nome de Jesus, em meu nome, expulsa ele, né? E aí depois os discípulos ficam preocupados e perguntam. E tá ali os discípulos preocupados, né? E ele começa a perguntar assim: Senhor, por que nós não expulsamos esses demônios? E aí Jesus diz, olha, aí a gente ouve, né? Que ele diz assim: essa casta de demônios, ela só pode ser expulsa, né, através de quê? De jejum e oração. Agora, sabe por que devemos jejuar? Porque estamos diariamente em batalha espiritual, queridos. Lembra lá de Efésios, capítulo 6, que diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Diz também que eu devo ficar revestido da armadura de Deus para suportar os dardos inflamados do inimigo. Então o jejum é porque nós estamos em batalhas espirituais. E precisamos, em nome de Jesus, estar fortalecido na fé. Então você quer ter força na vida espiritual, firmeza, participe das orações, participe das leituras da palavra, participe dos cultos, participe da alimentação através do jejum, e eu não tenho dúvida que você será bem sucedido. Você será bem alimentado, né? Agora, por que devemos jejuar? Quando eu vejo em Esdras capítulo 8, verso 21, que aí eu vou fazer a leitura do texto, que diz assim: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos diante da face de nosso Deus, para que pedirmos caminho seguro para nós, para nossos filhos e para todos os nossos bens, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defendermos do inimigo pelo caminho. Porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos que o buscam para o bem deles, mas o seu poder e a sua ira contra todos os que o deixam. Nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e moveu-se pelas nossas orações. Olha que coisa interessante. O povo estava cativo na Babilônia. Foi liberto. Estava lá para construir os muros.
O povo saindo dali, né, juntamente com Esdras e a turma ali, apregou a um jejum para ter um caminho seguro. Quer segurança? Ora a Deus, quer segurança? Busque o Senhor, quer segurança? Jejue ao Senhor. Isso vai tirar todas as vulnerabilidades da sua vida. Mas devemos ter o cuidado, queridos, para não jejuar para os nossos próprios deleites. O motivo deve ser certo, correto, real. Em Zacarias capítulo 7, verso 5, fala todo o povo desta terra e os sacerdotes dizendo: quando jejuardes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuardes? Olha o que Deus está perguntando ao povo. Porque o povo, na verdade, estava jejuando para os seus próprios deleites, para o seu próprio desvario. Entende, irmãos? Então nós precisamos, em nome de Jesus, jejuar com excelência. Para quê? Para termos o cuidado de não cair na armadilha daquilo que nos cerca, a vaidade. Nós não podemos jejuar por vaidade. Nós não devemos sair apregoando aí, dizendo: olha, eu faço isso, eu faço aquilo, porque isso é vaidade ao Senhor. Eu quero encerrar falando de jejum, no capítulo 58 de Isaías, que chama mais uma vez acerca do nosso comportamento. O jejum deve ser a nossa mudança de comportamentos, acerca dos nossos cultos, acerca da nossa pregação, porque às vezes, queridos, nós vamos para o culto, nós vamos para a pregação, nós ouvimos os louvores, mas parece que estamos indo para um velório. Já vi velório até mais animado. Às vezes saímos da nossa casa com o intuito de proclamar o evangelho, mas saímos como se estivesse indo para o velório. E aí eu lembro que o salmista diz assim: para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor valente. Ele é o Rei da Glória. Ó portas eternas, abram para que entre o Rei da Glória. Ele estava com muita alegria cantando essa música, estes salmos. Eu quero fechar contigo 51, de 1 a 6. Olha o que Isaías fala acerca do jejum. Que a nossa aparência ela não pode ser no exterior, ela precisa ser interior. Olha o que diz: clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Sabe, é como eu estivesse indo para a casa do Senhor pregar, para a casa de Deus cantar, mas estivesse com as minhas transgressões encobertas, escondidas. E aí ele chama a atenção aqui para que a gente procure se consertar diante de Deus todos os dias. Aí ele diz, ao verso 2, todavia me procuram cada dia, tomo prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunta-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Então todo dia vai lá, se achega a Deus, né? Como se esse prazer fosse. Aí olha o que diz aqui, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Então o povo volta a questionar a Deus por que na verdade, os seus jejuns não estavam sendo respondidos. E era fato, era só parar e prestar atenção. O povo estava em desobediência ao Senhor, com seus pecados ocultos, com seus pecados escondidos, né? O verso 4 diz, eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente, não jejuais como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Então eu vou jejuar dizendo, levanto a minha mão e dizer, olha, eu sou o melhor porque eu estou jejuando, sou melhor do que você. Que na verdade, não é isso que Deus está pregando, não é Deus que Deus quer. E aí ele diz no verso 5, seria este o jejum que eu escolheria, que os homens um dia afligem a sua alma, que incline a cabeça como junque, estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza,
Chamarias tu isso a jejum e dia aprazível ao Senhor? Ele está dizendo, olha, não venha com sua aparência bonita, cabeça baixa, sacos de cinza, mas que o teu coração é pervertido, o seu coração é ruim. Não é isso que eu não quero o exterior. Eu quero, na verdade, algo a mais. Aí ele diz, não serviria, ou porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaças de todo jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo o nu cubras, e não te escondas daqueles que é da carne? Então romperá a tua... Sabe o que está dizendo aqui no verso 7? Verso 7. É que não adianta você jejuar a você ser uma mão de vaca. Não adianta você jejuar e não querer abençoar as pessoas. Não adianta você jejuar e querer achar que só você é que merece o melhor. Então ele diz, está aqui o nu, você cubra o nu, né? Esconda a sua vergonha, deixe livres aqueles que estão quebrantados. Misericórdia, é isso que Deus quer. Então, a consequência de quem faz isso é, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirardes do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e tua escuridão será como o meio-dia. Sabe o que está dizendo aqui, nessa palavra? Sabe você que tem pensamentos contra o seu irmão? O seu irmão acha que, pelo que o outro, acha que o outro faz algo de errado, de repente porque você está pensando, seus pensamentos aí estão aflorando. Quando você mudar isso, olha o que diz aqui o verso 6. Deixa eu ver se é o 6. Então clamarás ao Senhor, responderá, gritarás, eis que acontecerá, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade. Então, queridos, jejuar é para os dias de hoje? Sim, é para os dias de hoje. E você precisa jejuar, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto está perto, porque eis que venho sem demora. Esse é o dia do Senhor. Apregoai, busque a Ele, abre o coração a Ele, jejuem para a glória dEle. Esse é o momento. Alguém me pergunta isso, é tempo de jejuar? É tempo de proclamar o Evangelho. É tempo de jejuar, é tempo de orar, é tempo, querido, de fazer leitura da palavra de Deus, é tempo de buscar o Senhor, porque os mortos, eles na sepultura não podem mais louvar ao Senhor, mas você que está vivo, tome posição de soldado e faça a sua parte que Deus encobriu sobre as tuas mãos. Você que é líder, jejue. Você que é ministro, jejue. Você que é ovelha do Senhor, jejue. Você que é adolescente, é criança, participe disso. E isso será saúde para a tua vida e para a tua medula. Quero orar contigo. Eterno Deus, em nome de Jesus, abençoe meu irmão, minha irmã, que ele entenda o propósito de jejuar, o propósito de caminhar contigo, de viver a tua dependência. Use a vida deles para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Senhor. Dê-nos a noite, uma manhã e uma tarde na tua presença. Nós oramos e te agradecemos por tudo. No nome de Jesus. Amém. Senhor, queridos, eu sou o pastor Almir Peregrino. Quero te convidar para os cultos ali na Igreja Batista no Coronel Leôncio, às quartas-feiras, às 19h30. Estudo da Palavra de Deus, com oração e intercessão pela nossa nação, pela nossa cidade, nossas famílias, nosso bairro, família ali da igreja e nossos projetos.
Também eu quero te encorajar, tá conosco no próximo domingo, a partir das 9 horas, na Escola de Líderes, às 9h30 com a Escola Dominical, e claro, evidente, às 10h30 o nosso culto ali, na Igreja Batista no Coronel Leôncio. Também quero te encorajar a estar às 18h30 na nossa igreja ali, participando dos cultos de adoração ao Senhor, com muito entusiasmo, muito louvor, e vai lá receber uma porção da parte do Senhor. Deus te abençoe, forte abraço, tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Valeu, tchau, tchau.